mas o que nós vemos é que no livro de Jonas, o artista principal é o próprio Deus. E não diferente do restante das Escrituras. Mas uma das coisas que nós temos visto nos dias de hoje, que algo que difere eu e você da grande maioria das linhas religiosas, é porque nós que cremos na teologia reformada, nós que cremos na Santa Escritura como Palavra de Deus integralmente, nós temos Deus como o soberano, criador e aquele que governa tudo e todos. Mas você me pergunta, será que é só a nossa igreja? Normalmente, quando nós tentamos aprofundar um pouquinho nas outras doutrinas, nós vamos ver que sempre é Jesus Cristo e mais alguma coisinha. É Jesus Cristo e mais um esforço pessoal, é Jesus Cristo e mais uma decisão pessoal, é Jesus Cristo e sempre mais um sacrifício, alguma coisa que você tenha que fazer. Mas uma das coisas que nós aprendemos com Jonas e com toda a Escritura é que existe um Deus que é soberano e que a sua vontade ela é cumprida em todo o tempo, independente de eu e você concordarmos com aquilo ou não. Quem conhece um pouco da história sabe que em Jonas capítulo 1, Deus chama Jonas. Deus tem uma missão para Jonas. Deus chama ele e fala para ele ir para um lugar. E Jonas, a Bíblia fala que Jonas atende prontamente, mas atende para ir para um lugar totalmente contrário. Mas Deus, que é soberano, tinha um propósito para que Jonas o obedecesse. E Deus então começa a mostrar para Jonas e mostrar para nós também que a vontade dele sempre é cumprida, sempre será cumprida e sempre foi cumprida, independente da nossa vontade. Jonas opta para ir para um lugar diferente do Senhor. O Senhor então intervém nisso. Jonas então que recebe um chamado que está no capítulo 1, verso 2, que diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas resolve então ir para Tarsis, é o que nós vemos no capítulo 3. Só que Jonas resolve ir para Tarsis de barco. Os irmãos sabem que o barco ele precisa andar no mar ou no rio. Só que Jonas tentou fugir do Senhor usando aquilo que o próprio Senhor criou, que é o mar. Que falta de criatividade. Fugir do Senhor usando algo que ele criou. Jonas poderia então ter sido um pouco mais inteligente e tentado fugir a pé? Não, Deus também criou a terra. Ou então Jonas podia ter se antecipado a Santos Dumont e ter fugido pelos ares. Quem criou os céus? Deus criou os céus. Meus irmãos, não há como fugir da presença do Senhor. Não há 1 centímetro sequer nessa terra que Jesus Cristo não proclame: é meu. Não há nada na sua vida que Jesus Cristo não proclame: é meu. Não há nada nessa terra que Jesus Cristo não proclame: é meu. Todas as coisas são dele. E a história que nós vemos então é que Jonas não consegue chegar até Tarsis. Jonas tenta, mas Deus o impede. No capítulo 2 nós chegamos então na história do peixe, do grande peixe. E talvez a gente possa pensar que o peixe foi algo ruim na vida de Jonas. Mas não foi ruim, porque Jonas foi lançado em alto mar. E se não fosse o grande peixe que Deus manda em resgate, ele teria afundado até a morte. O que nós vemos no capítulo 2 é uma oração de Jonas, clamando ao Senhor pela sua vida. Quando as águas começam a cobrir o corpo de Jonas, Jonas se lembra do Senhor. E Jonas então clama pela casa do Senhor, pela presença do Senhor. E Deus então
manda um peixe que salva a vida de Jonas. E aí nós chegamos no capítulo 3, que é então o capítulo que nós vamos focar essa noite, que diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito grande, muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizera, como se convertera do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco através da Tua Palavra. A Tua Palavra foi lida e agora pedimos a ação do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreendê-la. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, o nosso objetivo hoje é falar sobre a soberania de Deus. E por Deus ser soberano, eu não precisava limitar, mas eu vou limitar o tema que nós vamos falar e não a soberania de Deus. O que eu quero dizer é que Deus é soberano à obra missionária, assim como Deus é soberano a todas as coisas. Mas nós vamos falar que Deus é soberano à obra missionária porque é o nosso tema de hoje. E nós vamos ver aqui 4 aspectos desse texto, aonde Deus mostra para nós que Ele é soberano, como é soberano em todas as coisas, também na obra missionária. A primeira coisa que nós vamos ver é que Deus, quando Ele tem uma obra para ser feita, Ele vai preparar todo aquele terreno para que essa obra aconteça. Deus, então, Ele é aquele que prepara tudo para que a obra aconteça. Eu e minha família, nós tivemos o privilégio de morar, servir o Senhor 1 ano no Panamá. Meus irmãos, nós temos recordações muito boas de poder ficar 1 ano exclusivamente servindo ao Senhor. Nós nos preparamos para isso e nós, nesse tempo, nós não trabalhamos. Até então eu tinha a minha profissão, a Cacá dela, e nós fomos ao Panamá servir ao Senhor num projeto de plantação de igreja. Uma das coisas que nós percebemos lá é que nós fazemos muitos planos e nós pensamos que nós estamos no controle do nosso projeto missionário. E quando nós chegamos em um lugar, e às vezes a gente já ouviu falar assim: nossa, você vai num lugar que ainda ninguém foi, a primeira plantação da igreja presbiteriana em tal lugar. Nós nos esquecemos que antes de nós, o Senhor já chegou ali. O Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, em primeiro lugar, Ele chega naquele lugar e Ele já prepara todas as coisas. Mal sabíamos nós que encontraríamos algumas famílias fugidas do regime da Venezuela e que se mudaram para o Panamá, e no Panamá eles conheceram a igreja presbiteriana, e lá nós pudemos ter a oportunidade de conhecê-los, discipulá-los e ver o Senhor Jesus transformando aquelas vidas. Meus irmãos, sabe qual a minha participação nisso? Nenhuma. Sabe qual a participação da Cacá nisso? Nenhuma. Sabe quantas vezes nós pensamos nisso no nosso projeto? Nenhuma.
Sabe por quê? Porque Deus chegou lá antes de nós. E o que nós vemos aqui é que Deus tinha algo para fazer na cidade de Nínive. E quando Deus escolhe aquela cidade, não era porque existia nada de bom naquela cidade. Quando Deus te escolhe, não é porque nada de bom existe em você. Diz assim capítulo 1, verso 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A cidade era tão má, a ponto da malícia dela subir e tocar o coração do Senhor. E como é que o Senhor responde a isso? Jogando fogo do céu, queimando todas aquelas pessoas? Não, preparando um missionário. Deus prepara um missionário. Esse Deus que prepara todas as coisas para que a sua obra aconteça é um Deus que age com misericórdia. Misericórdia nós vemos em dois aspectos aqui. Primeiro, misericórdia sobre o pregador. Deus já tinha falado para Jonas: dispõe-te, vai-te à cidade de Nínive. Para onde Jonas vai? Jonas vai para Tarsis. Eu não sei se você fosse Deus, mas eu imagino que se eu fosse Deus, eu não teria tanto carinho assim com Jonas. Quando nós lemos Jonas capítulo 3, Deus é tão misericordioso que parece que não existe Jonas capítulo 1 e Jonas capítulo 2. Porque Jonas ouve a palavra e imediatamente obedece ao Senhor. Mas o que aconteceu lá em Jonas capítulo 1? O que aconteceu em Jonas capítulo 2? O que muitas vezes acontece em nossas vidas. Deus tem algo para nós, nós desobedecemos, Deus permite que as coisas aconteçam, Deus permite que a gente dê uma volta dentro da barriga da baleia, dentro da barriga do grande peixe, para que depois que Ele nos tire da barriga do grande peixe, a gente possa obedecê-lo. Porque na primeira vez bastava para que Jonas obedecesse, mas não foi suficiente. Deus então prepara o coração de Jonas, para que na segunda vez que Deus o chamasse, Jonas imediatamente se levantasse. Meu irmão, o que você está esperando? Dar uma volta no peixe? Ou basta uma vez que o Senhor te chame? Nós vemos que Deus prepara todas as coisas. Deus amou a Nínive, independente da maldade daquele povo, a ponto que essa maldade subisse até o Senhor. E Deus amou ao missionário, que no primeiro momento disse não ao Senhor. Mas será que todas as vezes nós temos tempo para poder dizer um não ao Senhor, esperar a misericórdia do Senhor e depois, assim, obedecer ao Senhor? Diz aqui, na palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto está perto. Meus irmãos, a palavra nos convida a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quando nós lemos enquanto se pode achar, quer dizer que vai haver um momento que não vai poder mais achar. Nós não sabemos quanto tempo viveremos, nós não sabemos quanto tempo a misericórdia do Senhor estará sobre essa terra. Nós não sabemos o dia que o Senhor volta, mas nós sabemos que hoje ainda é tempo. E Deus então, que prepara todas as coisas, que age em misericórdia, nós vamos ver aí a partir do verso 3, que Deus então é aquele que prepara os pregadores para que a sua obra seja feita. Diz assim, verso 3 em diante: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse Deus que é misericordioso e prepara todas as coisas é o Deus que levanta o pregador. Mesmo que esse pregador não obedeça na primeira vez, Deus mostra quem manda e envia
o pregador. É o mesmo pregador para o mesmo povo, nada mudou nos planos do Senhor. Talvez para Jonas alguma coisa tenha mudado, mas os planos do Senhor continuam sem nenhuma alteração. E uma das coisas que nós vemos aqui é que o texto mesmo nos informa, no verso 3, que Nínive era uma cidade muito importante. E realmente, olhando para a história, era uma cidade grande, importante. E diz também que ela não só era grande e importante, como também ela era uma cidade que demorava 3 dias para você atravessar. Mas note uma coisa que aconteceu aqui. Capítulo 4, Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Meus irmãos, o que quer dizer aqui é o seguinte: era necessário para uma pessoa normal atravessar aquela cidade 3 dias. Então, se nós fôssemos olhar, Jonas deveria ficar um bom tempo ali. Ele precisaria de 3 dias para atravessar. Só que o trabalho dele era pregar para essa cidade, que demoraria 3 dias para atravessar. Mas o texto diz aqui que ainda caminho de 1 dia ele pregava e dizia. Coisas aconteceram aqui no primeiro dia que ele chegou. E no primeiro dia que ele chegou, ele começa com a sua pregação. E qual é a pregação de Jonas? Meus irmãos, a pregação de Jonas, ela está restrita a 7 palavrinhas. Diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida, esta palavra é a mesma palavra usada, é o mesmo verbo usado em Sodoma e Gomorra quando Deus o destruiu. Então, quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus usa esse mesmo verbo. Então, a promessa para aquele povo era uma promessa de destruição. Agora, a palavra de Deus, ela é uma palavra muito atual. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Deus deu uma palavra para Deus levou uma mensagem através de Jonas para aquela cidade, e ele ainda deu uma mensagem que ela era dura, mas confortante ao mesmo tempo. Porque ela disse que eles seriam destruídos, mas eles ainda teriam 40 dias. Então aqui há uma promessa do Senhor que a destruição viria, mas daqui 40 dias. E eu fico pensando, será que cada um de nós aqui nós temos 40 dias? Eu espero que sim. Mas eu acho que cada um de nós aqui, nós já lidamos com a morte de alguém que nós amamos, e a gente vê que aquilo acontece assim, que muitas vezes não nos manda uma carta de aviso, não dá tempo de preparar, não dá tempo de despedir, não dá tempo de digerir essa informação. E essa mensagem que foi pregada há muitos anos atrás, aproximadamente 4.000 anos atrás, ela é atual, ela é para hoje. O que a mensagem do Senhor diz é que se você não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será destruído. O que é isso, será destruído? A palavra nos diz que aqueles que estão com o Senhor, que conhecem o Senhor, eles têm a sua vida não apenas limitada para esses dias que nós vivemos, mas têm a sua vida por toda a eternidade ao lado do Senhor. Ao mesmo passo que a Bíblia diz que para aqueles que vivem em pecado, que não conhecem a salvação, essa vida, então ela tem fim. É uma vida que não tem fim pelo prazo, porque todos nós fomos criados para a eternidade, mas viver é estar com o Senhor. E haverá um dia que aqueles que não estão sobre o perdão que vem no nome de Cristo, haverá um dia que esses serão apartados da presença de Deus. E estar apartado da presença de Deus significa a morte. Mas essa morte é uma morte que não terá fim.
Então essa mensagem que Jonas leva para aquele povo é a mensagem que eu trago para os irmãos hoje. Aqueles que não estão em Cristo serão destruídos. É dura a mensagem, mas ela não acaba por aqui. Nós temos então, olhando a partir do verso 4, o efeito daquela mensagem nos corações. Diz assim, a partir do verso 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Meus irmãos, bastou uma mensagem de 7 palavras e a atuação do Espírito Santo de Deus para que aquelas pessoas se convertessem. É uma mensagem que humilha qualquer pregador. É uma mensagem que mostra para cada um que já pregou o Evangelho que o Senhor Deus não precisa da gente. Meus irmãos, uma palavra, uma mensagem, uma pregação de 7 palavras. Sabe quantas pessoas se convertem? Nós temos essa informação, Jonas capítulo 4, último versículo, 120 mil pessoas. Lembrando que naquela época eram contados os homens. Se a gente multiplica isso por uma perspectiva de família daquela época, no mínimo 720 mil pessoas. Uma pregação de 7 palavras, acompanhada da ação do Espírito Santo de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser sem você. Você não pode fazer nada sem o Espírito Santo do Senhor. Pregação que nos humilha. Sabe por quê? Porque normalmente quando eu vou preparar uma mensagem, são muitas horas. Eu imagino você também, quando você se prepara para dar uma aula, quando você se prepara para proclamar o Evangelho, apresentar o Evangelho para alguém, você demora. Mas aqui Deus mostra que isso é entre Ele e quem ouve. Porque Ele é quem proclama. E aí então o povo se converte. Começa um arrependimento. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vestir-se de pano de saco era um sinal visível daquilo que estava no coração. Um arrependimento, um quebrantamento diante do Senhor, um sentimento de dependência do Senhor. Chegou-se essa notícia até o rei. O rei então fica sabendo a notícia da proclamação do Evangelho. Ela é uma notícia que um ouve, o outro ouve, e aqueles começam a ouvir, um fala para o outro, que fala para o outro. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha jornal, e rapidamente todo mundo ouve aquela notícia. E o resultado, do primeiro até o último, é a conversão, é o entendimento que eles eram dependentes do Senhor, que eles estavam em pecado e que eles precisavam de um Salvador. Chegou-se essa notícia até o rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Talvez uma das nossas dificuldades em proclamar o Evangelho é porque nós olhamos para certas pessoas e pensamos: essas não vão crer. Sabe por que Jonas não foi? Sabe por que Jonas não foi pregar para Nínive? Capítulo 4 fala para a gente. No verso 3, no final do 2. Fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrepende do mal. Sabe o que Jonas queria dizer aqui? Se eu pregar para esse povo, sabe o que vai acontecer se eu pregar para esse povo? Esse povo vai converter. Gente, imagina um missionário que não quer pregar porque ele sabe que se pregar o povo vai converter. Sabe por quê? Porque aquele povo era muito mau. Os ninivitas não tinham inimigos de guerra, porque eles matavam todos. E Jonas sabia daquilo. Jonas achava que eles mereciam a condenação do Senhor. Então muitas vezes o nosso impedimento de pregar o Evangelho é o que a gente pensa das pessoas. E Jonas tinha isso. Jonas
pensava que aquele povo era tão mau que eles não mereciam o perdão do Senhor. Mas Deus mostra para ele que isso não é ele que decide. Então o povo começa a se converter. E é a terceira coisa que nós vemos. Há um Deus então que prepara todas as coisas e é misericordioso. Um Deus que envia o pregador. E o efeito da pregação para aqueles que Deus separou a fé é a conversão. Meus irmãos, Jonas começa a pregar, imediatamente o povo se converte. Uma situação que quando nós olhamos, nós pensamos que realmente seria muito difícil de reproduzir hoje, né? Imagina você, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir a um outro país, ou às vezes até mesmo dentro do Brasil, a um lugar muito longe. Rapidamente todo mundo percebe que você não é daquele lugar, você anda diferente, você fala diferente, você se veste diferente, você come diferente, tudo em você é diferente. Jonas sabia que rapidamente ele seria identificado como alguém do povo de Deus, diferente daquele povo, e ele poderia não sair de lá vivo. Quando nós olhamos para Jonas, a gente pensa, talvez eu faria diferente, mas a responsabilidade que foi colocada sobre Jonas realmente foi uma responsabilidade muito difícil, mas isso mostra que nós devemos ser fiel ao Senhor, independente das dificuldades, porque se Deus tem algo para nós fazermos, nós faremos, independente da nossa vontade. E essa história mostra isso para nós. E aí então, nós vemos que, assim como a mensagem ela não depende do pregador, porque a mensagem não depende do pregador, Jonas era o cara mais improvável para que os ninivitas ouvissem. Ao mesmo tempo, a mensagem não depende de quem ouve. Os ninivitas também eram os mais improváveis para aceitar a mensagem do Senhor. Eles eram idólatras, eles tinham muitos deuses, só que todos eles se rendem ao verdadeiro Deus. Aqueles deuses não poderiam salvá-los de uma promessa de destruição vinda do Deus de Israel, do verdadeiro Deus. Então, todos eles entendem que aquela mensagem deveria ser obedecida. E aí, então nós vamos caminhar então para o nosso último ponto, que está a partir do verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, ou melhor, que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Meus irmãos, a promessa do Senhor era de destruição em 40 dias. Mas aquele povo ouve, aquele povo entende e aquele povo se arrepende. E a consequência disso é que então Deus os perdoa. Meus irmãos, eu disse que a mensagem que foi proclamada para Jonas, ela é proclamada para nós hoje. E que aqueles que não ouvem essa mensagem, eles são ou serão destruídos. Se a mensagem parasse por aqui, todos nós deveríamos ir embora triste para as nossas casas. Mas a mensagem não para por aqui. O que nós vemos é que o Senhor, que sonda os corações, que consegue ver aonde há fé e aonde há arrependimento, o Senhor então declara que essas pessoas então estão livres e perdoadas. Essas pessoas estão livres e perdoadas da condenação. É o que diz aqui. Quando nós olhamos no verso 9, é um clamor do próprio rei. O rei entendendo, o rei que era responsável por defender todo o seu reinado, o rei que tinha sobre si a responsabilidade sobre todas aquelas pessoas, entendendo que se eles não se convertessem, não seria uma guerra comum. Não seria uma guerra contra inimigos humanos, aonde eles poderiam de igual para igual lutar. Seria uma guerra com o próprio Deus.
E o rei entende que com Deus ele não pode lutar. E o rei se arrepende, e o rei quer que todo o povo se arrependa. E aí, então, o que nós vemos aqui no verso 9 são as palavras do rei: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira. Meus irmãos, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Aqui é uma linguagem de Deus se acomodando ao nosso entendimento, porque se Deus falar a língua de Deus, nós não entendemos, que nós não somos Deus. Deus tem que falar a língua de homem para que eu e você entenda. Há uma mensagem, essa mensagem ela está para que todos possam ouvir. Aqueles que não se arrependem serão subvertidos, aqueles que não se arrependem serão destruídos. Mas o que nós vemos aqui é que Deus então, para todos aqueles que se arrependem, Deus então vê, está no verso 10, Deus vê como se converteram do seu mau caminho, e Deus então não faz aquele mal que ele tinha dito que faria. Deus perdoa. Meus irmãos, Deus perdoa. Deus perdoa todas as nossas faltas. Meus irmãos, Deus perdoa tudo aquilo que nós fazemos de errado. Deus perdoa tudo aquilo que nós fizemos até aqui. Deus perdoa tudo aquilo que nós faremos até morrer. Não porque nós temos condições em nós mesmos de pagar o preço dos nossos pecados, mas Cristo morreu por todos os nossos pecados. E aqueles que creem nisso podem descansar que têm os seus pecados confiados, têm os seus pecados perdoados, têm os seus pecados transferidos para Cristo, e agora Deus não mais nos cobrará desses pecados. O que a Bíblia diz é que Deus pega esses nossos pecados e Ele lança esses pecados no mais profundo abismo. Não há nenhum lugar que Deus não possa alcançar, mas para que nós possamos entender que é um lugar que Deus não vai buscar, que Deus não vai colocar, não vai jogar isso mais na sua cara, que Deus não vai trazer isso novamente ao seu coração, porque aquilo foi posto nas costas do Senhor Jesus, custou a vida do Senhor Jesus. E Deus passa a olhar agora para nós, não como pecadores, mas Deus olha no seu rosto, no meu rosto, um pedacinho do seu Filho. E pelo perdão que há no nome do Filho, Ele não nos cobra nenhuma vez mais. O que nós podemos entender, meus irmãos, é que a soberania de Deus, ela está em todos os setores da nossa vida. Inclusive, se você pensa que você pode resistir a um chamado do Senhor na sua vida, eu queria dizer que é impossível, porque não há 1 centímetro sequer que o Senhor Jesus não reclame: é meu. Isso vale para a sua vida, isso vale para a minha vida, isso vale para a terra, isso vale para todas as coisas. Se o Senhor está te chamando a crer nesse texto, não resista, porque você não tem forças para lutar contra o Senhor Deus. Você não tem forças para lutar com aquele que te criou. O que o vaso pode dizer para o oleiro? Como o vaso pode reclamar com aquele que o formou, que usou as suas próprias mãos para moldá-lo? O vaso não tem como reclamar. Você é o vaso, o Senhor é o oleiro. Vamos orar. Senhor, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor, ó Pai, pela Tua santa palavra. Ó Deus, porque na Tua santa palavra nós somos advertidos, ó Pai, daquilo que acontece com a alma de cada um que não conhece o Senhor, ó Pai. Mas ao mesmo tempo, ó Pai, há uma promessa de perdão, há uma promessa de vida eterna, há uma promessa de libertação, ó Pai, de libertação das amarras do pecado. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor ouça as nossas orações nesse momento. Ó Deus, se o Senhor tem chamado alguém à fé e que tem resistido, ó Pai, nós acabamos de ver que não é possível lutar contra o Senhor, não é possível lutar contra a vontade do Senhor. Que, ó Pai, essas pessoas possam receber, ó Pai, o Senhor em fé e descansar no perdão que há em Ti.
Para nós, ó Deus, que já cremos no Senhor, nós te pedimos esse entendimento da soberania do Senhor. Ó Deus, que a gente não resista contra o chamado do Senhor para a nossa vida, para proclamar as boas novas do Senhor àqueles que não nos conhecem, àqueles que não conhecem a palavra, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é poderoso para que nós possamos fazer a Tua vontade, seja na primeira vez, seja na segunda vez, ou seja na terceira vez. Nós podemos, ó Pai, muitas vezes resistir, mas nós não venceremos a resistência, ó Pai, contra o Senhor. Então nos dê, ó Pai, espírito de submissão, de fazer a Tua vontade, de atender ao chamado, ó Pai, do Teu Evangelho e da proclamação do Teu Evangelho. Isso é o que nós te pedimos, na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.